tudo bom com vocês? Bem-vindos ao vídeo número 6 do Veda Vlog Everyday in April. Pra quem não sabe, meu nome é Jade, eu moro na Alemanha e nesse mês de abril eu vou fazer um vídeo por dia. Exatamente, você ouviu um vídeo por dia. Então, se você quiser continuar acompanhando sobre o meu dia a dia aqui na Alemanha, se inscreve no meu canal, que eu vou adorar ter a companhia de vocês durante esse mês. Eu vi que muita gente ficou bem interessada com relação aos babados, aos barracos, as coisas não tão maravilhosas que aconteceram durante esse meu tempo aqui na Alemanha. Olha o Gizmo aqui atrás. Oi! Oi! Então eu comecei a colocar na balança, mais ou menos, quais foram as coisas mais esquisitas que aconteceram comigo durante esses 2 anos de Alemanha. Esse mês eu completei 2 anos morando aqui. E aí eu lembrei que os meus 3 primeiros meses aqui na Alemanha foram trabalhando como babá. Então eu resolvi contar sobre essa minha experiência pra vocês. Vamos lá? Bom, quando eu cheguei aqui em abril de 2013, eu não sabia muito bem falar alemão. Eu falava só as coisinhas mais básicas que eu aprendi num curso que eu fiz no Brasil. E eu precisava encontrar alguma coisa, algum bico, algum freelancer que conseguisse me dar pelo menos um pouquinho de dinheiro enquanto eu estivesse aqui. E daí eu entrei no Google mesmo e procurei um mini job como babá, como assistente pessoal, como qualquer coisa assim que não tivesse um contrato e que eu pudesse ter flexibilidade de horários, porque eu tava estudando alemão a manhã inteira. E aí, à tarde, eu queria simplesmente fazer um bico. Aí eu pesquisei no Google, mini job. Mini job é um trabalho que você tem no máximo 20 horas por semana, que você trabalha no máximo 20 horas por semana e que você recebe no máximo 450 euros por mês. E aí eu pesquisei, mini job Colônia em inglês. E daí, me apareceu, assim, o emprego dos sonhos que eu tava precisando naquele momento. Era uma mulher que postou um anúncio em inglês pedindo por uma assistente, uma personal assistant, uma assistente pessoal que fosse fluente em inglês. Primeiramente eu achei que ela fosse americana quando ela postou aquele anúncio e tudo mais. E ela também disse no anúncio que essa pessoa deveria ter uma flexibilidade na qual pudesse, de vez em quando, substituir a babá dos filhos dela e que os filhos dela eram bilíngues, que falavam inglês e alemão e que ela pagaria muito bem. E aí eu mandei um e-mail, falei pra ela, olha, eu tenho experiência com criança porque eu tenho 8 sobrinhos, eu falo inglês fluente e se você estiver interessada, me manda um e-mail que a gente pode marcar uma entrevista. E aí ela me respondeu. Eu fiquei, nossa, super feliz. Primeira mensagem que eu mando, na 3ª semana que eu tava morando aqui, já me aparece um emprego. Nossa, que maravilha, né? E aí eu saí do trabalho, ela me chamou pra ir na casa dela pra fazer uma entrevista. Quando eu cheguei na casa dela, era uma mansão gigantesca. Ela morava numa mansão de 4 andares e a casa dela era... Na verdade, eles tinham 2 mansões. Tinha uma mansão do lado direito, que era pra família. Ela, o marido dela e 2 crianças. Na frente dessa mansão tinha um campo de futebol, porque as crianças gostavam de jogar futebol, então eles fizeram um campo de futebol. E do outro lado do campo de futebol tinha uma outra mansão, que também pertencia a eles, mas eles dividiram essa mansão em apartamentos para hospedar todos os empregados que trabalhavam nessa casa. Então, de primeiro, olhei e falei, nossa, esse pessoal tem dinheiro, tudo bem. Mal eu sabia a enrascada que eu estava me metendo. E aí, ela me apresentou as crianças, era um menininho de 4 anos e um menininho de 3 anos. Ambos falavam tanto inglês quanto alemão, eles eram super fofos, assim, à primeira vista. E eu fiquei super empolgada, falei, nossa, com certeza vai dar tudo certo. Daí a gente combinou o salário seria o equivalente a 10 euros, 30 reais por hora. E eu trabalharia pra ela, assim, toda vez que ela me chamasse, eu iria pra lá. Pois bem, ela me disse que ela precisava de uma assistente pessoal que pudesse ajudar ela a organizar viagens e tudo mais, porque o marido dela era dono de um cassino e ela fazia bastante eventos sociais, assim, então ela viajava bastante. Quem cuidava das crianças era uma babá indiana que falava
que falava alemão e que falava inglês. Fora essa babá indiana, as crianças tinham mais uma outra babá step, que também intercalava os horários comigo. Então, quando a babá oficial não estava, ou era chamada a babá step ou eu. Então, eu ficava intercalando entre essas duas babás. Tinha uma mulher da Sérvia, que era casada com um cara da Sérvia. A mulher era a empregada doméstica que limpava a casa inteira. E o marido dela era o jardineiro, que cuidava de todo o jardim da casa. E fora isso, eles tinham um personal chef. E quando o personal chef não estava, eu deveria cozinhar para eles também. Meu primeiro dia lá foi bem complicado, porque essa mulher da Sérvia, ela não gostava muito de mim no começo. E ela achava de que, de alguma maneira, eu ia querer roubar o trabalho dela. Nenhum deles acreditavam que eu era arquiteta. Eu falava pra eles, eles não acreditavam, eles achavam que eu era simplesmente uma imigrante sem estudos que tava tentando a vida lá como babá. Enfim, essa mulher da Sérvia, no começo ela me olhava torto, ela me fazia perguntas, ela falava, por exemplo, e se você não casar daqui 6 meses e você não arranjar um emprego, o que você faz? E eu falava pra ela, bom, daí talvez eu tenha que voltar pro Brasil. E aí, naquele momento, ela chamava a mãe da família, a mãe dos meninos, e a mãe dos meninos chegava e falava, o que foi? E aí ela começava a falar em alemão pra mulher, e eu já entendi um pouco melhor de alemão, e ela começava a falar em alemão pra mulher, olha, tá vendo? Olha, eu acho que você não tem que confiar nela, olha, porque ela tá falando que ela vai embora pro Brasil. E daí a mulher perguntava pra mim, é verdade que você vai embora pro Brasil? E eu falava, não, já falei que se eu não encontrar um emprego, você sabe da minha situação. Ela já sabia da minha situação, ela sabia que eu tava procurando emprego como arquiteta. Mas aquela mulher pegou um pouco no meu pé no começo. Aí, depois de um tempo, os filhos perceberam, as duas crianças perceberam que eu não falava muito bem alemão. O menininho de 4 anos e o menininho de 3 anos... eles tinham uma personalidade tão forte que, sinceramente, os dois conseguiam ser, juntos, mais cruéis do que muitos adultos que eu já vi por aí. Eles chamavam os amiguinhos dos filhos pra brincarem depois da escola ou alguma coisa assim, porque os meninos já estavam no jardim de infância. E eu cheguei a ver o menininho mais novo falando assim, ele tinha 3 anos, tá, gente? Eu cheguei a ver o menininho mais novo olhando pro amiguinho dele e falando assim... olha esse brinquedo, você tá vendo esse brinquedo? E o menininho, aham. E o menininho todo querendo brincar, todo empolgado. E ele falava assim, você tem esse brinquedo na sua casa? E o menininho, E ele falava, sabe por que você não tem esse brinquedo na sua casa? Porque o seu pai não tem dinheiro. O meu pai tem dinheiro, por isso que meu pai deu isso pra mim. E eu ficava indignada. E eu olhava pro pai dos meninos, e o pai dos meninos, assim... mexendo com cartas, porque ele é dono de cassino, né? Então ele vivia mexendo com o jogo o tempo todo. Não tinha um momento em que ele não tava com o jogo na mão. E ele mexendo com as cartas assim, e ele olhou pra minha cara com um sorriso meio malicioso e falou assim... falou em inglês, você tá vendo o quão cruel as crianças podem ser? É claro que é cruel, né, seu idiota? Você tá criando seus filhos errado, velho. Nossa, me dava tanta raiva, me dava vontade de pegar o focinho dele e socar. Você quer ter dinheiro? Tenha dinheiro. Ter dinheiro é bom, ser rica é bom. Nossa, quem não queria ser rico? Eu adoraria ser rica. Mas o fato de você ter dinheiro não significa que você tenha que criar os seus filhos como completos idiotas. Eu tenho dó das pessoas que vão se meter no caminho dessas duas crianças quando elas se tornarem adultas, se elas continuarem seguindo esse tipo de pensamento que os próprios pais estavam dando pra eles. A mãe começou a viajar demais e ela nunca estava em casa. E as crianças começaram a sentir muita falta dela. E eles choravam demais. E quando eu tentava acalmar eles, porque, gente, uma criança de 3 anos é uma mansão. A casa tinha elevador, a casa tinha 2 subsolos, tinha um monte de escadaria. Eu não podia deixar a criança simplesmente correndo por aí, chorando, se escondendo nos cantos. Eu tinha que seguir a criança, eu tinha que ficar perto da criança e esperar ela se acalmar. E eu chegava perto desse menino e esse menino começava a fazer escândalo. E eu tentava dar alguma coisa pra ele, ele pegava o negócio e jogava fora. Eu tentava dar chocolate pra ele pegava chocolate e passava pela parede dos corredores. E aquela parede branquinha, e ele passando chocolate na parede dos corredores, chorando e berrando. Tentei pegar na mão dele, ele soltou da mão, saiu correndo, berrando, falando que eu tinha batido nele. E, enfim,
Essa experiência com crianças fez com que eu atrasasse o meu sonho de ser mãe uns bons anos, porque eu fiquei meio traumatizada. Eu não conseguia ouvir choro de criança, que eu já ficava com arrepio, assim, ó. E eu entendi o porquê que eu resolvi fazer arquitetura, não pedagogia. A mãe estava pelo menos 2 vezes por mês nos Estados Unidos, e quando ela não estava nos Estados Unidos, ela estava viajando para algum outro lugar, ou ela estava fazendo umas festas imensas, imensas no jardim de casa, chamando todos os pais das crianças do jardim de infância onde eles estudavam, para brunch, por exemplo, com o personal chef lá, fazendo comida e tudo mais para eles, porque eles gostavam mesmo de exibir que eles tinham dinheiro. E aí, quando chegou mais ou menos no último mês em que eu tava trabalhando lá, foi mais ou menos na época que eu comecei a mandar currículos para procurar emprego e tudo mais, eu vi que a mulher começou a beber freneticamente. E eu chegava lá num domingo, às 8 horas da manhã, ela tava lá no jardim, 2 babás tomando conta das 2 crianças, as crianças berrando que nem loucas, as babás tentando segurar as crianças, e a mulher sentada no jardim, toda bonitona, com um copo de vinho na mão. E bebia vinho e olhava as crianças. E a criança caía, ela falava, ô fulana, pega lá meu filho que caiu. E bebia. Eu não sei, quem sou eu pra julgar, né, gente? Eu não vou julgar, mas eu fiquei realmente traumatizada com relação a isso. Eu acho que se você coloca filho no mundo, é pra você criar. Não é pra você colocar 10 pessoas pra cuidar deles enquanto você não faz nada. Você pede ajuda pra uma babá, você contrata uma babá se você precisa trabalhar, se você tem outros compromissos, se você tem eventos sociais e tudo mais, é uma coisa. Mas você não querer ficar perto dos seus filhos, você não querer nem saber o porquê que eles estão chorando, aquilo, eu fiquei com dó das crianças ao mesmo tempo que eu ficava estressada com eles pelo fato deles serem tão mal criados e tão novinhos. Essa família, eles não eram 100% alemães, o pai era alemão, a mãe era turca, e então a família da mulher sempre estava por perto, né, porque acho que turco tem muito esse negócio de família e tudo mais, são bem mais unidos, são menos individualistas do que os alemães, e ficava a família inteira lá, e prestando atenção em tudo, e queria mandar nos empregados como se fossem empregados deles, e, sinceramente, talvez esse casal, como pessoas, assim, pra sair, pra se divertir, pra sair pra um restaurante, num encontro de casais e beber um dia ou alguma coisa assim, provavelmente eles seriam ótimas companhias. Mas, como família em si, foi uma experiência bem frustrante trabalhar com eles. Bom, então foi essa a experiência que eu tive, uma experiência não muito agradável, mas eu queria contar pra vocês porque foi uma situação que eu passei por 3 meses, que quando eu consegui o meu emprego, que eu liguei pra lá e eu falei, olha, eu consegui um emprego e eu não vou mais trabalhar aqui. Foi uma sensação de alívio, assim, porque eu não ia mais precisar passar por aquela frustração de ver as crianças sendo mal criadas e eu tendo que abaixar minha cabeça o tempo todo, porque eu trabalhava pra eles. Mas, quer queira, quer não, foi uma experiência que eu adquiri muito, muito, muito aprendizado. E a coisa principal que eu aprendi trabalhando nesses 3 meses como babá com essa família foi como não educar seus filhos. Se você quiser que seus filhos cresçam como pessoas ruins, como pessoas de mau caráter, como pessoas filhas da mãe, com certeza vocês poderiam aprender com essa família. Bom, é praticamente isso, gente. O resultado do sorteio de Páscoa saiu, tá lá no Facebook, se você quiser olhar, Memória de uma Paulistana Estressada. O Rafael e a Marina ganharam, parabéns a vocês. Eu já tô entrando em contato com vocês pra vocês me mandarem o endereço, logo logo vocês vão receber uma caixinha com presentes daqui da Alemanha. E amanhã o Veda continua. A gente se fala em breve. Bis bald! Tschüss!